Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Capital Verde no estúdio do ECO. Hoje connosco temos o presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, para analisar os temas verdes que marcam a atualidade. Será o ativismo climático radical a resposta mais eficaz para acelerar o combate às alterações climáticas? Faz sentido penalizar os consumidores com o agravamento da carga fiscal para concretizar a transição energética? E a nível internacional, estamos imunes aos impactos dos conflitos geopolíticos? Francisco Ferreira responde a estas e outras questões. Fique connosco. Olá, Francisco, obrigada pela presença aqui no estúdio do ECO. Está à frente da Associação Zero há 8 anos, a associação foi fundada em dezembro e está a conduzir um movimento de transição em nome do clima, tanto no espaço público e juntamente com os decisores políticos. No último ano temos assistido por todo o mundo a um aumento de movimentos e manifestações pró-clima também, mas liderado pelos jovens. Falamos de bloqueios das estradas, vandalismo de edifícios, arremesso de sopa e tintas a obras de arte e agora recentemente a ministros. Esta é a parte mais radical do movimento. De que forma é que encara a aceleração deste tipo de protestos que são reflexo daquilo que acontece lá fora, aqui em Portugal? Bem, eu acho que efetivamente, quer em Portugal, quer no resto do mundo, os jovens em particular, e vários movimentos ligados ao ambiente estão a perceber-se que nós, a cada dia que passa, temos maiores consequências do aquecimento global e das consequentes alterações climáticas e não vemos suficiente ação política que conduza em sentido inverso. A nossa dependência dos combustíveis fósseis em Portugal continua na ordem dos 70%. Nós continuamos a ter uma ligação íntima àquilo que são as fontes poluidoras e apesar de se falar cada vez mais de sustentabilidade por parte da indústria, por parte dos governos, por parte das autarquias, há uma enorme diferença entre a afirmação e a ação. E, portanto, eu acho que há realmente uma justificação para esta maior frustração em relação àquilo que são consequências que se vão agravar de acordo com o conhecimento científico que nós temos em relação às alterações climáticas, mas também temos uma crise de recursos, também temos uma crise de biodiversidade, uma crise de poluição. Sem dúvida que nós temos vários aspectos positivos, ou seja, se nós não tivéssemos o Acordo de Paris, que comprometeu os países a fixarem metas, se não tivéssemos o papel de muitas das empresas que agora também estão a assumir compromissos, estaríamos num mundo pior. Mas o que é facto é que estamos muito longe do mundo necessariamente melhor que temos que deixar às próximas gerações e, portanto, esta animosidade reflete precisamente essa injustiça que temos à escala nacional e à escala global. Os protestos, em muitos casos, têm sido, na minha opinião, excessivos, do ponto de vista de que criam barreiras e conflitos em relação a muitas pessoas que estão sensíveis àquilo que é o tema das alterações climáticas, àquilo que é necessário mudar e que precisam também elas de mudar comportamentos e de exigir a mudança dessas mesmas políticas à escala municipal ou à escala nacional e que, quando identificam alguns tipos de violência, acabam por se querer distanciar desse tipo de atuação. Nós temos focado muito na forma, mais do que no conteúdo, porque efetivamente o conteúdo, até eu diria que na maior parte dos casos, ele é justificado. Mas existe aqui uma falta de propostas. Normalmente têm sido feitas exigências, mas não têm sido apresentadas propostas. Vamos ver, as propostas também existem, mas as propostas eu acho que são
demasiado ambiciosas para aquilo que é possível. Ok, Isto é o desejável, mas não é o possível. Fala especificamente de renováveis a 100% Por no exemplo, mix renováveis elétrica até 100% em 2030. 2025. Não é fazível, então. Nós estamos a um ano e pouco de chegar a 2025. Nós temos perto de 70% de eletricidade de fontes renováveis. Chegar a esses 100% de uma forma tão rápida significaria nós, em primeiro lugar, condenarmos quaisquer modos de transporte, sejam eles quais forem, na transição para a eletricidade, porque isso vai aumentar consumos e é uma forma de nós sermos mais eficientes e reduzirmos a poluição. Depois, por outro lado, também nós temos pessoas que estão em pobreza energética, também elas precisam aí sem dúvida, de medidas estruturantes, mas vai-se refletir, se nós ultrapassarmos as situações de pobreza que temos, vamos ter também um aumento do consumo de eletricidade. E depois, claro que aí também temos muitas medidas de eficiência, eu diria quase de suficiência, que eram importantes aplicar, mas vamos ao lado das renováveis. Quer dizer, eu teria que ultrapassar toda a legislação e mais alguma para pôr painéis fotovoltaicos, eólicas, em um ano e pouco. Isso pura e simplesmente não é possível. Não é possível. E seria, do ponto de vista social e ambiental, nefasto. Porque iríamos ter que ultrapassar muitas coisas e, além disso, não temos os materiais, não temos... Quer dizer, estas coisas precisam... A indústria precisa de tempo para fazer. Nós, infelizmente, continuamos a depender muito da China, ou seja, deixámos de depender do gás russo para passarmos a depender das baterias e dos painéis fotovoltaicos da China. Temos aqui problemas estruturais também a resolver para as próprias renováveis. E, portanto, sem dúvida que temos que andar mais depressa, mas quando vemos essa meta, ou a outra meta, que é a neutralidade climática em 2030, nós também ansiamos, e aliás as associações de ambiente à escala europeia consideram que nós deveríamos atingir a neutralidade climática, ou seja, aquilo que nós retiramos de gases de efeito de estufa ser igual àquilo que nós pomos na atmosfera em 2040. É esse o nosso objetivo. Portugal está em 2050 e está a pensar 2045. Nós achamos que o desejável era chegar a 2040. Mas 2030, mais uma vez, quer dizer, não é um prazo muito apertado possível. para fazer uma transformação. É certo que nós estamos a ver os sistemas todos a ficarem, a necessitarem de uma ação muito maior, mas seria dramático nós pararmos quase que o funcionamento da sociedade com os custos que isso tinha. Nós vimos na pandemia que é possível parar, ou andar lá muito perto da paragem, mas depois percebemos os prejuízos que isso causou à escala mundial para retomar o funcionamento da sociedade, nem digo da economia apenas, da sociedade. E, portanto, nós temos que acelerar e muito, nós temos que perceber que muitos dos alvos dos protestos estão certíssimos. Quando nós olhamos para uma petrolífera, que o caso da Galp em Portugal, onde começa a ter mais investimentos na parte das renováveis, mas 2/3 desses investimentos continuam a ser na extração e na refinação. Quando eu vejo metas, quando o próprio governo não tem políticas públicas para contrariar aquilo que é um aumento grande das emissões, principalmente no caso do transporte rodoviário, na ordem dos 6% em comparação com o período pré-pandemia. Também o governo aqui merece, digamos assim, algum protesto, talvez não na forma como tenha surgido, mas o que é facto é que há falhas no governo. Há falhas também, por exemplo, na aviação. Como é possível nós termos Lisboa-Porto? Aliás, aí não é na aviação, é na ferrovia, é nas alternativas. Como é que nós, depois de tantos anos, continuamos a ter que usar o avião para ligar 320 km entre Lisboa e Porto? Portanto, muitos dos protestos que têm sido feitos têm um fundamento que nós gostaríamos que tivesse mais visibilidade, mas em termos das medidas propostas, nós achamos que elas são ambiciosas demais para conseguirem ser concretizadas. Volto a dizer, não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social e económico. E o IPCC, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, não diz em lado nenhum que nós tenhamos que atingir
a neutralidade climática em 2030 para conseguirmos atingir 1,5 graus. Diz outras coisas, não é? Diz o próprio Acordo de Paris também tem um conjunto de objetivos ambiciosos, que nós temos de ser mais ambiciosos, principalmente como país desenvolvido que somos, mas temos que ter conta, peso e medida e muito maior rapidez nessa transição. Mas, ok, então existe aqui uma justificação perante estes ataques e protestos, embora a forma não seja a mais eficaz, mas não teme que depois isto acabe por afastar as pessoas da causa, porque a reação do público acaba por ser aquela que não é desejada por parte dos ativistas e se calhar afasta o público de querer aderir a uma causa que é partilhada por todos. Deve ser. Eu penso que esse é um dos problemas, não é? Eu penso que um dos problemas é que nós temos as ações, algumas delas não têm sido de bom alerta e sem causarem uma perturbação dramática à vida das pessoas, outras, ou pela forma ou pela perturbação que causaram, eu acho que podem ser contraproducentes. E, portanto, mas felizmente, eu acho que nós temos um movimento ambientalista que tem muitas formas de agir, que passa desde processos em tribunal, a ler o Orçamento do Estado e ver o que é que pode ser mudado, a falar com os governantes, com os deputados, a fazer a sensibilização das populações, até outros mais radicais. E eu acho que todos temos o mesmo objetivo, honestamente. Mas temos aqui que fomentar, na minha opinião, a união e, acima de tudo, o ganhar das pessoas para este alerta e para esta necessidade de aceleração e não tanto o estarmos a causar essa divisão do ponto de vista da concordância ou discordância com as ações. E, como digo, eu acho que há ações que estão muito bem conseguidas, outras eu acho que, como disse, são excessivas em relação àquilo que acaba por ser algo que efetivamente é contraproducente. Okay. E no fundo então acrescentam aqui alguma coisa àquilo que a Zero defende, estes protestos? Eu acho que sim. Eu acho que a Zero tem beneficiado do ponto de vista do alerta que nós também temos feito para muitas das questões que a Climácia e a greve climática estudantil têm feito. Nós temos uma forma diferente de atuação. Volto a dizer que algumas ações eu acho que estão muito bem conseguidas, outras são efetivamente excessivas e perturbadoras, digamos, mas objetivamente eu acho que cabe a esses movimentos fazerem a avaliação do que é que tem sentido fazer ou não e continuar e não temos que interferir obviamente com a conduta de cada um, mas nós precisamos realmente de uma população em Portugal que perceba esta emergência climática e que daí passe a exigir ao poder político e que também na sua vida faça a mudança. E um dos setores mais problemáticos é, sem dúvida, por exemplo, a questão, como digo, do transporte rodoviário, pelo peso que tem em termos de emissões e pelas mudanças que são necessárias e que nós temos feito, em alguns casos, mas que estão longe ainda de chegar ao desejável. E, então, falámos aqui de que algumas reivindicações não são concretizáveis, não são realistas. Então, olhando para o outro lado da moeda, que reivindicações é que fazem sentido ser exigidas até 2030? Em 2030 eu acho que nós devemos estar muito próximo de 100% de eletricidade renovável, mas sem exageros, porque um dos problemas que nós achamos que não tem sentido é, por exemplo, nós já termos uma potência enorme de energia solar e de energia eólica por instalar, com conflitos que vão surgir, porque obviamente são áreas por vezes sensíveis do ponto de vista da paisagem, do ponto de vista da ocupação do solo, do ponto de vista de vários impactos ambientais em relação a este tipo de instalações. Está a referir-se nomeadamente ao abate de árvores? Por exemplo, o abate de florestas, por vezes floresta protegida, outras vezes não, mas a mera ocupação de solo agrícola, por exemplo, ou
a partir do solo agrícola não é permitido, de reserva agrícola nacional, que são os solos mais importantes, mais produtivos. Mas aqui a questão é que eu tenho realmente que garantir que a minha energia renovável é usada da forma mais eficiente e com os objetivos que sejam melhores para o país. E, por exemplo, eu estar a produzir hidrogênio verde de fontes renováveis para exportar é uma ideia desastrosa do ponto de vista da eficiência. O hidrogênio deve ser utilizado para eu substituir combustíveis fósseis quando não tenho outras alternativas, ou para criar combustíveis para determinados segmentos, como são, por exemplo, os veículos pesados, ou combustíveis para a navegação, ou para a aviação. Portanto, não devo estar aqui a ter uma necessidade de renováveis muito maior para justificar um projeto que é puramente geopolítico. Está a falar do H2Med, corredor de energia verde, o gasoduto que ligará, eventualmente, esperemos que não, na nossa opinião, Portugal, a França, com gases renováveis. É um gasto supérfluo, desnecessário. Nós precisamos de hidrogênio para fazer a nossa descarbonização e não a descarbonização dos outros. Nós precisamos de indústria que utiliza esse hidrogênio, nós precisamos de criar valor para o uso desse hidrogênio cá, eventualmente até para uma fábrica de aços, por exemplo, que já se falou, e não estarmos a fazer uma aposta que, a nosso entender, não tem sentido, porque a energia que eu vou perder para transportar por gasoduto este hidrogênio para a Alemanha ou para o centro da Europa é efetivamente uma má opção. Então faz sentido desenvolver uma cadeia de valor em Portugal primeiro? Exatamente. É essa a prioridade. O fundamental é eu eletrificar o meu sistema, que é o mais eficiente, sem dúvida, e eu retirar, por exemplo, o gás natural, substituí-lo por biometano, que tenho, aliás, uma estratégia que terá que surgir, que está prevista, e, portanto, através da produção deste gás, via produção animal, por exemplo, ou das lamas das estações de tratamento, portanto, ter aqui vários segmentos que levam a ter esse biometano, ou o hidrogênio, para substituir, portanto, os combustíveis fósseis que nós estamos a utilizar. Essa deve ser a prioridade para eu ter estes gases renováveis, incluindo o hidrogênio, e não para o estar a enviar para outro país da Europa. Nós temos que ter um país que realmente rentabilize as cadeias de valor, o mesmo em relação às próprias minas, quer dizer, que têm sido extremamente polémicas, o aproveitamento do lítio em Covas de Barroso e também em Montalegre, na mina do Romano. O que nós queremos é que essas minas e outras, várias nós temos pronunciado contra, porque não tiveram avaliação ambiental estratégica, porque a dimensão em causa é excessiva também aqui, mas o que nós queremos não é pegar naquela pedra, entre aspas, e naqueles materiais críticos e enviá-los para outro país para serem transformados. Nós queremos ter... Aquilo que nós defendemos é que Portugal aproveite o valor, tenha essa mais-valia, já que está a ser penalizado em termos de paisagem, em termos das populações próximas, etc., que aproveite essa mais-valia do ponto de vista económico face aos danos ambientais que esse aproveitamento tenha. Isto, obviamente, numa lógica europeia de insistirmos, acima de tudo, na reutilização, na reciclagem. É sempre fundamental nós percebermos que temos uma crise de recursos e não se trata de trocar os veículos de combustão pelos veículos elétricos. Trata-se de trocar os veículos de combustão por menos veículos elétricos. Porque eu preciso é de mais transporte público e melhor transporte público. O que eu preciso é de garantir a mobilidade, não necessariamente que cada um tenha o seu carro para se poder deslocar. Nós temos que apostar numa mobilidade que é sustentável e que não assenta em inúmeros materiais e energia. Não é uma mera troca por troca. Se nós queremos ser sustentáveis, temos que ter esta perspectiva de reduzir o consumo e, obviamente, cuidar daqueles que têm menos e que precisam de muito mais. E em Portugal nós temos 2 milhões de pessoas em pobreza energética, temos 600, 700 mil em pobreza energética severa. Portanto, temos aqui também um desafio social muito grande
que é crucial ultrapassarmos para além da transição energética. Falou aqui nos carros, nomeadamente os carros a combustão, que têm sido um tema de grande polémica devido ao agravamento do IUC determinado pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2024. Faz sentido penalizar os consumidores desta forma, uma vez que o objetivo, no fundo, é renovar a frota automóvel, que é muito envelhecida cá em Portugal, e descarbonizar um setor que é responsável por uma grande parte das emissões libertadas? Bem, nós ficámos muito satisfeitos por o Governo, na proposta de Orçamento do Estado, ter posto uma proposta da zero, que é eu poder abater um veículo anterior a 2007 e receber um cartão mobilidade que nós queremos que tenha um valor suficientemente elevado, 4.000, 5.000 euros, para as pessoas poderem utilizar ao longo do tempo, 5 anos, por exemplo, em táxis, em TVDEs e, obviamente, nos espaços municipais ou nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. Ou seja, no fundo é como se eu tenho um carro antigo e eu deixo de usar esse carro antigo para passar a usar gratuitamente o transporte público. Essa deve ser a prioridade. Não é a troca por troca, é eu passar para o transporte público, e este incentivo, vamos ver se alguém o aproveita, mas achamos que é uma medida absolutamente crucial. Depois, a troca de um veículo antigo por um veículo elétrico. Bem, o que é facto é que realmente a percepção que temos, até olhando para a evolução da frota nos últimos anos, a idade média da frota tem aumentado. O que significa que eu tenho realmente veículos muito antigos que estão na posse de pessoas que não conseguem trocar esse veículo por um elétrico. Pelo menos agora, ainda por cima, ao preço a que os veículos elétricos estão, que ainda não estão em paridade com os veículos de combustão interna. E, portanto, sem dúvida que nós devemos dar maior prioridade nos incentivos a quem troca um carro antigo por um carro elétrico. Um carro a combustão antigo por um carro elétrico, nomeadamente um carro elétrico que até pode ser em segunda mão. A proposta do Orçamento do Estado diz é que pode ir, inclusive, pode ser um carro com 4 anos. O que nós discordamos é que seja um carro com emissões baixas, porque um carro de emissões baixas é o sinónimo de híbrido plug-in. E híbrido plug-in é terrível do ponto de vista ambiental. É um carro que tem 2 motores, uma bateria ainda relativamente potente e, portanto, a pegada material e a pegada energética de um híbrido plug-in não tem sentido. Porque, além disso, eu utilizo um conjunto de quilómetros elétrico e depois uso um motor a gasolina, não é? E, portanto, mas esta ideia de eu poder abater e ter aí um maior valor se comprar um carro elétrico, 100% elétrico, sem dúvida. E depois um incentivo menor para quem compra um carro elétrico pela primeira vez. Sendo que a prioridade mais crucial está efetivamente na questão dos carregamentos. E, nomeadamente, nos carregamentos das frotas. Táxis, TVDEs, frotas de distribuição, de logística. Como é que nós... Porquê? Porque esses veículos fazem muitíssimo mais quilómetros, causam muito mais emissões, e se eu tivesse esses veículos elétricos, tinha aqui uma redução muito substancial dessa poluição. Mas para isso tem que ser economicamente viável, e eu tenho que, para isso, ter alguns apoios, porque eu fazendo as contas até posso chegar à conclusão que um veículo elétrico para um taxista é mais económico do que um veículo a gasolina ou a gasóleo. O TCO, Total Cost of Ownership, portanto o custo total de posse, é vantajoso para o elétrico. Mas se eu depois não tenho onde carregar, nós temos cidades europeias onde cada um dos locais de estacionamento, as praças de táxis, têm lugares disponíveis para, durante algum tempo, os táxis poderem ali carregar e depois continuarem a andar sem problemas. Mas acho que aqui a principal questão relativamente aos veículos elétricos é não ter a capacidade financeira para adquirir um à cabeça. Exatamente. E, portanto, aí chegamos à questão do IUC. Tem sentido ou não o imposto único de circulação ser aumentado, não é?
Já falámos um pouco do abate em relação ao IUC. Nós achamos que, e esta proposta não é fácil de explicar, nós achamos que é injusto os veículos, depois de 2007, que foi quando houve a remodelação do cálculo do imposto, terem imposto sobre veículos e imposto único de circulação, ambos com uma componente ambiental. Ou seja, 40% do imposto é a função das emissões de CO2 e o resto é a função da cilindrada. A cilindrada, neste momento, é cada vez mais irrelevante, é um critério mau. E, portanto, nós queremos que, num próximo orçamento, achamos que já não há tempo, que eu substitua a cilindrada pelo peso do veículo. E no que diz respeito ao CO2, ora, pois bem, o problema é que eu tenho o CO2, não é? A partir de 2007, mas não tenho o CO2 ponderado antes de 2007. E, portanto, a nossa sugestão é que o Estado não obtenha maior receita no imposto único de circulação. Não o agrave a todos. A nossa sugestão é precisamente para os carros de menor cilindrada e de menores emissões, portanto, é eu introduzir a componente de dióxido de carbono de emissões de poluentes nos carros anteriores a 2007 e os carros que tenham maior poluição, sejam os carros que pagam mais, vejam até o seu IUC agravado, e os carros que tenham menores emissões, vejam o seu IUC desagravado. Ou seja, no fundo, nós achamos que deve haver uma componente cilindrada, tal como existe atualmente no imposto sobre veículos, a quando da compra, e no imposto único de circulação dos depois de 2007, e os anteriores de 2007 têm a mesma lógica. E eu, inclusive, posso baixar o IUC. Ou seja, se eu tiver um carro de 2005, que é um carro com uma baixa cilindrada e com baixas emissões, a nossa proposta é que esse carro baixe o imposto único de circulação. Não, mas eu tenho um veículo com uma cilindrada elevadíssima e imensas emissões. Bem, então nesse caso eu tenho que agravar esse IUC. Porque, efetivamente, muito provavelmente esse carro não é de uma pessoa com rendimentos baixos, porque é um carro bastante consumidor de gasóleo e de gasolina, é um carro mais potente, portanto, eu aí estou a ultrapassar a desigualdade, a penalização social que posso ter pelo agravamento do IUC a todos os veículos anteriores a 2007. Portanto, a nossa proposta é muito simples. O Estado deve manter a receita e até penalizar os que poluem mais e reduzir o imposto nos que penalizam menos. E, obviamente, o Governo nunca desmentiu estes 72 milhões de euros que se falam associados àquilo que era a perda de receita pela introdução das portagens de algumas ex-scooters, não devia ser assumido pelo Governo claramente que não há aqui qualquer moeda de troca em relação a isso. Em relação às portagens, nós achamos que, mesmo sabendo das dificuldades em termos de transporte público, para muitas das populações da zona, o que é facto é que eu estar a reduzir as portagens para todos os veículos em 30%, ou para os veículos classe A e classe C, quer dizer, em 30%, é eu estar a dar um sinal errado. É eu estar a subsidiar os combustíveis fósseis, não é eu estar a ter uma medida para as pessoas que estão na região, é uma medida que é para todos, e isso é, obviamente, em nosso entender, uma má medida quando nós temos as emissões dos automóveis a aumentar. Okay, então, no fundo, resumidamente, a Zero não é contra a medida, apenas pede que seja reformulada de forma a que não penalize os consumidores da mesma forma. Exato, a Zero é contra o aumento da receita do IUC. Isso é claro. Mas, diz assim, então a Zero é contra qualquer aumento do IUC? Não. A Zero é contra um aumento do IUC dos carros menos poluentes e esses nós até achamos que devem baixar o IUC. Um carro bastante poluente e de cilindrada elevada, eu aí deveria aumentar o IUC. E uma coisa compensar a outra. Ok. Foi presidente da Quercus, hoje é presidente da Zero, mas ao mesmo tempo é investigador e é docente. Enquanto ativista e cientista, existe aqui uma dualidade na forma como encara a evolução das alterações climáticas? É mais otimista ou pessimista em relação ao futuro? Bem,
É muito difícil esta convivência, esta esquizofrenia, esta dupla personalidade de docente investigador e de presidente da Zero. Eu acho que tem grandes vantagens, porque obviamente eu não posso, como presidente da Zero, ir contra aquilo que eu ensino aos meus alunos, aquilo que eu leio, aquilo que eu publico e, portanto, e que é verificado por colegas. Portanto, eu não posso ter essa, eu tenho que ter esse rigor como presidente da Zero e, obviamente, também como docente e como investigador. Agora, como é evidente, eu procuro, como presidente da Zero, que nós sejamos precisamente tão rigorosos e tão assertivos quanto possível no que diz respeito aos temas todos, sejam eles as alterações climáticas, que sem dúvida que é uma das áreas mais importantes dentro da Zero, mas nós trabalhamos na área dos resíduos, da conservação da natureza, da economia circular, da sustentabilidade, da água, da poluição do ar, portanto, e não deixa de ser curioso que muitos presidentes de várias organizações não governamentais de ambiente em Portugal, ao longo dos tempos, são professores universitários. Alguma flexibilidade de horário permite-nos corrigir trabalhos dos alunos ao fim de semana e à noite e permite-nos acompanhar mais também muita da ação das organizações. Mas eu acho que em relação às alterações climáticas, essa angústia, a percepção de que os cientistas, aquilo que previram foi aquém daquilo que está a acontecer, dá ainda mais força para publicamente eu e os meus colegas na Zero procurarmos fazer um alerta com maior dimensão e sempre consubstanciado naquilo que devem ser as políticas e medidas a implementar. Não é fácil, porque nós temos aqui vários níveis, não é? Vamos ter a COP28, a Conferência do Clima, agora no Dubai. As Nações Unidas têm procurado fazer um trabalho extremamente difícil de conter as emissões dos países mais desenvolvidos e também dos países em desenvolvimento, cuja responsabilidade histórica é menor, não é? E depois os países que sofrem, acima de tudo, mais as consequências e que não têm praticamente emissões nenhumas, como é o caso do continente africano e também de vários países da Ásia. Portanto, quer à escala global, onde a Zero acompanha o tema, quer depois à escala europeia e à escala nacional, nós procuramos realmente incorporar aquilo que a ciência nos diz nos apelos que acabamos por fazer, e isso, sem dúvida, é um bocadinho trazido pela formação e no meu caso, pelo contacto mais direto na minha vida académica. E também passou estes anos todos da sua carreira, trabalhou com vários membros do governo. Consegue identificar um que lhe tenha marcado como sendo mais proativo em termos de transição e de combate às alterações climáticas? Identifico já, porque ele foi membro do governo e agora é secretário-geral das Nações Unidas. Okay. António Guterres, para mim, é efetivamente um político absolutamente excepcional. E é difícil quando vemos os apelos dele em relação à ação climática, percebemos que cada momento ele ainda consegue buscar mais palavras. Nós já não temos um aquecimento global, temos um planeta em ebulição. Nós temos que tomar decisões, quer dizer, os apelos que ele faz. Não nos esqueçamos que ele teve uma formação também técnica e científica extensa. Ele tem uma capacidade enorme de
de compreender os temas e de avaliar, do ponto de vista científico e técnico e também político, o que é que significa estas grandes questões à escala mundial da biodiversidade, do clima, dos recursos, e ele tem sido incansável nos apelos que tem feito. É de longe o político mais marcante, por muito que se possa dizer que as Nações Unidas poderiam e deveriam fazer muito mais, e é verdade. O multilateralismo, ainda o Papa Francisco recentemente, numa continuação, digamos assim, da encíclica de 2015, diz que a ONU precisa de reformas. Quer dizer, eu não posso continuar a ter apenas poucas medidas e alguns a decidirem. Portanto, nós sabemos que é preciso essa mudança. É mais fácil dizer do que fazer, e António Guterres está lá dentro, e eu não tenho dúvidas que a cada momento, naquilo que é o desenvolvimento sustentável, cuidar do planeta, da prosperidade, de estabelecer as parcerias, olhar para a paz, ter em conta as pessoas, é aquilo que nós chamamos os 5P. Eu não tenho dúvidas que ele é a pessoa ideal. É pena que realmente não tenha, muitas das vezes, a resposta dos países que nós gostaríamos. E ele, em Portugal, fez também, sem dúvida, esse grande esforço. Falou brevemente aqui na COP28, que se aproxima agora em dezembro, e decorre mais uma vez num contexto de conflito geopolítico. Desta vez não é só a guerra na Ucrânia, temos também a guerra em Israel, mas há que apontar também o sítio onde vai decorrer, o país onde vai decorrer, os Emirados Árabes Unidos. Isto dificulta de alguma maneira os compromissos mais ambiciosos? Temos em cima da mesa o phasing out dos combustíveis fósseis. Que expectativas é que tem em relação à COP deste ano, em relação às anteriores? Esse é o tema que a Europa vai levar, acima de tudo, não é? Como é que nós vamos... nós nunca conseguimos ter uma mensagem clara contra os combustíveis fósseis. Conseguiu-se uma mensagem próxima e sem data e vaga, nomeadamente em relação ao carvão, mas nós temos que falar dos combustíveis fósseis como um todo, portanto, carvão, petróleo e gás natural, e esse é o grande objetivo da União Europeia, é levar é tentar no texto final que esse compromisso fique, para além da aposta nas renováveis, para além de... e tentou, em Glasgow, tentaram, e estava bem encaminhado até o último momento. Até quase ao último minuto. Quando foi a resistência da Índia e da China... mas o que é facto é que cada ano que passa a pressão é maior e justifica-se quando nós vemos, aliás, até duas visões tão diferentes como é a da OPEC, portanto, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e por outro lado, a visão da própria Agência Internacional de Energia, que reconhece a necessidade de renováveis e a necessidade de nós estarmos no pico do uso dos combustíveis fósseis e de baixarmos rapidamente esse uso. E volta a Portugal, quer dizer, Portugal tem 70%, como eu disse, de dependência de combustíveis fósseis, acima de tudo nos transportes, mas também na indústria. Nós temos aqui um trabalho urgente para fazer portanto, de uma vez por todas, com os investimentos que vão ser feitos nos gases renováveis, acima de tudo na eletricidade, nós temos aqui uma obrigação, como país que tem uma escala que às vezes lhe permite fazer coisas que outros, que são economias maiores, se calhar é mais difícil. Nós temos essa obrigação de irmos mais longe na ambição. Mas está otimista que esse mais longe vai ser concretizado no Dubai? Se tendo em conta... eu acho que vai ser complicado, porque realmente o que me custa no Dubai é que a imagem que se dá dos investimentos que os próprios Emirados e muitos países do Golfo dão, de que não, nós estamos a largar o petróleo e estamos nas renováveis,
é assim num dia, no outro dia reconhecem que afinal eu vou precisar de mais e mais combustíveis fósseis. E realmente ter um Presidente da Conferência que é também o responsável pela principal empresa de petrolífera dos Emirados não ajuda. Então, Mas tendo em isso não conta... quer dizer, isso não quer dizer que o Presidente não manda, mas o Presidente conduz as negociações. E, portanto, é realmente aqui, eu diria, entre as forças dos vários países que poderão, talvez, fazer uma diferença. E já tivemos algumas surpresas em algumas conferências destas, inclusive no Qatar, onde também se esperava um retrocesso grande e muito pelo contrário, houve avanços significativos, houve a preparação, no fundo, em 2012, depois a preparação para 2015, para o Acordo de Paris. Portanto, eu acho que não vai ser uma conferência fácil. Não estou francamente otimista face àquilo que era preciso e àquilo que provavelmente vai sair, mas nós, apesar de vermos o copo muito vazio, quer dizer, vale a pena ver que mesmo assim ele vai enchendo um bocadinho e cada 0,1 graus Celsius que nós conseguirmos evitar, nós sabemos que cada 0,1 de subida de temperatura é dramático, mas não deixa de ser um esforço pelo qual nós devemos lutar. Vai ser muito difícil não ultrapassarmos 1,5 graus, que era o limite que o Acordo de Paris apontava e que os cientistas apontam para não termos impactos já catastróficos, em termos de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, mas eu acho que mesmo assim nós vamos ter essa... precisamos de fazer esse esforço para garantir que conseguimos o melhor, mesmo sabendo esse melhor a pouco. E muito rapidamente, só para fechar, tendo em conta este cenário todo que acabou de pintar, faz sentido continuar a haver COPs? Faz. Nós precisamos de um fórum com todos os países no quadro das Nações Unidas. Eu, aliás, muitas das vezes quando tenho essa discussão, eu pergunto, ok, então e se não tivermos COPs? Ficaremos pior ou ficaremos melhor? Portanto, as COPs, as conferências anuais que reúnem todos os países, deveriam ser melhoradas, sem dúvida. 15 dias é um exagero. Por vezes em países onde a perspectiva sobre o clima não é suficientemente positiva, é verdade. Mesmo assim, vale a pena o investimento? Vale. Vale porque foi à custa de nós termos o Acordo de Paris, foi à custa de nós termos a decisão de conseguirmos reunir 100 mil milhões de dólares, que ainda não chegamos lá, anualmente, para passar aos países em desenvolvimento, para apoiar as suas políticas climáticas e também a adaptação. Os fundos que têm vindo a ser criados, nomeadamente o relativo às perdas e danos, quando eu tenho catástrofes que os países necessitam de dinheiro para reconstruir. Tudo isso, se eu não tivesse as Nações Unidas, eu não teria essa resposta, muito provavelmente. Que essa resposta é rápida? Não, é terrivelmente lenta. Muitos anos se discutem, palavra a palavra, ver o que fica e depois é preciso concretizar. Não é só pôr lá os 100 mil milhões de dólares, é preciso depois fazer a contribuição. Mas olhando do outro lado, olhando não para aquilo que falta, mas olhando para aquilo que foi conquistado, eu acho que mesmo assim faz parte de tentarmos salvar o planeta, termos esta concertação à escala mundial, e digo, não apenas no clima, mas também noutros assuntos, em particular talvez também na biodiversidade, nos oceanos, que é um tema que não tem recebido suficiente relevo, até na própria relação com o clima. Sem dúvida que o multilateralismo precisa de uma revolução. Já está antiquado, as Nações Unidas já não dão resposta àquilo que como deveria dar, até mesmo do ponto de vista da própria democracia e do peso dos diferentes países. Eu ter um Conselho de Segurança que só tem lá uns quantos que podem vetar as decisões. Há aqui muitas dificuldades a ultrapassar, mas
mas é um dos fóruns certos. Tal como à escala nacional, eu preciso do país e preciso das autarquias. Os municípios são um elemento absolutamente fundamental na política climática e, infelizmente, nós sentimos que aí também há uma falha grande, porque as medidas de retirada do trânsito do centro, de uma aposta mais séria na redução das emissões, está longe de ser concretizada. Fazem-se umas medidas simpáticas de substituir a lâmpada menos eficiente por LED. Nós precisamos das medidas a sério. Obrigada, Francisco, pela disponibilidade. Continuo a acompanhar este e outros temas do Capital Verde. Obrigada. Devem ter um presidente da conferência que é também o responsável pela principal empresa petrolífera dos Emirados, não ajuda. Mas isso não quer dizer que o presidente não manda, mas o presidente conduz as negociações. E, portanto, é realmente aqui, eu diria, entre as forças dos vários países que poderão, talvez, fazer uma diferença. E já tivemos algumas surpresas em algumas conferências destas, inclusive no Qatar, onde também se esperava um retrocesso grande e muito pelo contrário, houve avanços significativos, houve a preparação, no fundo, em 2012, depois a preparação para 2015, para o Acordo de Paris. Portanto, eu acho que não vai ser uma conferência fácil. Não estou francamente otimista face àquilo que era preciso e àquilo que provavelmente vai sair, mas nós, apesar de vermos o copo muito vazio, quer dizer, vale a pena ver que mesmo assim ele vai enchendo um bocadinho e cada 0,1 graus Celsius que nós conseguirmos evitar, nós sabemos que cada 0,1 de subida de temperatura é dramático, mas não deixa de ser um esforço pelo qual nós devemos lutar. Vai ser muito difícil não ultrapassarmos 1,5 graus, que era o limite que o Acordo de Paris apontava e que os cientistas apontam para não termos impactos já catastróficos, em termos de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial, mas eu acho que mesmo assim nós vamos ter precisamos de fazer esse esforço para garantir que conseguimos o melhor, mesmo sabendo esse melhor a pouco. E muito rapidamente, só para fechar, tendo em conta este cenário todo que acabou de pintar, faz sentido continuar a haver COPs? Faz. Nós precisamos de um fórum com todos os países no quadro das Nações Unidas. Eu, aliás, muitas das vezes, quando tenho essa discussão, eu pergunto, ok, então e se não tivermos COPs? Ficaremos pior ou ficaremos melhor? Portanto, as COPs, as conferências anuais que reúnem todos os países, deveriam ser melhoradas, sem dúvida. 15 dias é um exagero. Por vezes em países onde a perspectiva sobre o clima não é suficientemente positiva, é verdade. Mesmo assim, vale a pena o investimento? Vale. Vale porque foi à custa de nós termos o Acordo de Paris, foi à custa de nós termos a decisão de conseguirmos reunir 100 mil milhões de dólares, que ainda não chegamos lá, anualmente, para passar aos países em desenvolvimento, para apoiar as suas políticas climáticas e também a adaptação. Os fundos que têm vindo a ser criados, nomeadamente o relativo às perdas e danos, quando eu tenho catástrofes que os países necessitam de dinheiro para reconstruir. Tudo isso, se eu não tivesse as Nações Unidas, eu não teria essa resposta, muito provavelmente. Que essa resposta é rápida? Não, é terrivelmente lenta. Muitos anos se discutem, palavra a palavra, ver o que fica e depois é preciso concretizar. Não é só pôr lá os 100 mil milhões de dólares, é preciso depois fazer a contribuição. Mas olhando do outro lado, olhando não para aquilo que falta, mas olhando para aquilo que foi conquistado, eu acho que mesmo assim faz parte de tentarmos salvar o planeta, termos esta concertação à escala mundial, e digo, não apenas no clima, mas também
noutros assuntos, em particular talvez também na biodiversidade, nos oceanos, que é um tema que não tem recebido suficiente relevo, até na própria relação com o clima. Sem dúvida que o multilateralismo precisa de uma revolução. Já está antiquado, as Nações Unidas já não dão resposta àquilo como deveria dar, até mesmo do ponto de vista da própria democracia e do peso dos diferentes países. Eu ter um Conselho de Segurança que só tem lá uns quantos que podem vetar as decisões. Há aqui muitas dificuldades a ultrapassar, mas é um dos fóruns certos. Tal como à escala nacional, eu preciso do país e preciso das autarquias. Os municípios são um elemento absolutamente fundamental na política climática e, infelizmente, nós sentimos que aí também há uma falha grande, porque as medidas de retirada de trânsito do centro, de uma aposta mais séria na redução das emissões, está longe de ser concretizada. Fazem-se umas medidas simpáticas de substituir a lâmpada menos eficiente por LED. Nós precisamos das medidas a sério. Obrigada, Francisco, pela disponibilidade. Continua a acompanhar este e outros temas do Capital Verde. Obrigada.